Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O título da nossa mensagem nessa manhã é Restauração Completa e nós vamos ler Marcos capítulo 5, versículos 21 a 34. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, que diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e para que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Nessa passagem nós temos duas histórias que acontecem simultaneamente. A primeira é desse rapaz, desse senhor, logo no início, Jairo, que vai até Jesus e pede: Senhor, a minha filhinha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela e ela vai ser curada. E é lindo porque a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Enquanto Jesus estava no seu caminho, aparece essa outra mulher no meio das multidões e toca na orla, na pontinha das vestes de Jesus. É apenas em tocar nessa pontinha das suas vestes, ela é curada de uma hemorragia, de um fluxo de sangue que ela sofria há 12 anos. Nós temos duas histórias de vida ou morte. Essa menina que está padecendo, e temos essa mulher que vem padecendo há 12 anos, que vem perdendo as suas forças há 12 anos. Nós temos um pai desesperado, como eu tenho certeza que qualquer um dos pais ou mães aqui também estariam desesperados se tivesse a oportunidade de ir até a presença de Jesus e dizer: Jesus, toca na minha filha, ela está morrendo, ela precisa do seu toque. Claro que qualquer um aqui faria a mesma coisa. E nós temos essa mulher, há 12 anos sofrendo de hemorragia, certamente anêmica, certamente fraca, certamente sem sequer conseguir se orientar muito bem pela falta de nutrientes no seu corpo. Afinal de contas, sangue é vida e ela vinha perdendo sangue há 12 anos. Duas histórias de vida ou morte. Jairo, quando vai e pede a Jesus: Vem comigo. É lindo vermos que quando pedimos, Jesus vai conosco. Não existe um momento sequer na Bíblia em que uma pessoa vem à presença de Jesus e peça a Ele: Vem comigo, faz essa oração, cura, ensina, restaura, e Jesus não responda. Não existe um momento sequer em que Jesus diga: Não, você não. Nós temos inclusive a história de uma mulher samaritana que Jesus está ali, ela vem e ela começa a conversar com ele e ela pede para que Jesus a abençoe e ele diz: Não. E aí todo mundo fica: o quê? Como assim não? E Jesus diz: eu vim para o meu povo. E não é certo tirar dos filhos para dar aos cães, aos cachorrinhos, dependendo da sua versão. E aquela mulher, com muita fé e com muita humildade, diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem do que cai da mesa da família. Jesus olha para aquela mulher e fala: que fé você tem? Que fé você tem? Que determinação você tem? Que perseverança você tem? Você não vai abrir mão
dessa bênção, você não vai abrir mão da minha presença, você não vai abrir mão de ser abençoada. E nós temos essa perseverança em diversos momentos da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Lá no início da Bíblia, lá no início do Gênesis, nós temos a história de Jacó, que luta com um anjo, e tem até um corinho, quem cresceu em igreja pentecostal, certamente o Cleverson vai conhecer, tem um corinho que diz que Jacó segurou o anjo, não quis largar. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá a minha bênção para depois subir. E aí começa, me dá a minha bênção para depois. Eu lembro disso com muita alegria da minha infância, de ouvir e cantar e celebrar isso muitas vezes. Mas é uma história de perseverança. Jacó está ali lutando com o anjo e a Bíblia nos diz que ele perseverou de tal forma que o anjo tocou na sua coxa. Ele fica manco, mas o anjo lhe abençoou. O seu nome não é mais Jacó, que significa enganador. Seu nome agora é Israel. E ele é o pai da nação de Israel. A perseverança de Jacó. Aí nós corremos para Apocalipse, João, exilado na ilha de Patmos, escreve às 7 igrejas da Ásia, perseverem, permaneçam fiéis até o ponto de morte. E vocês receberão a coroa da vida. A Bíblia nos encoraja a perseverar o tempo inteiro, mas não sozinhos, porque nós temos lá no Êxodo agora Moisés dizendo para o Senhor diz, eu vou abrir a terra prometida para vocês, mas vocês vão. Eu não vou com vocês, porque vocês são um povo obstinado, coração duro. Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos permita ir. Não nos deixe ir se o Senhor não for. Moisés abre mão de uma bênção, da grande promessa, para permanecer na presença do Senhor. Quando nós pedimos, Jesus vai conosco. Veja, aquele homem pede, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e para que viva. E Jesus foi com ele. O próprio Jesus nos ensina, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ivan me diz se a Lara não gostou muito da Primark, se ela não viu muita coisa lá que ela quis levar. E você com o coração de pai ficou todo derretido, falou, ai filhinha, tá bem. Nós que somos maus, e a Bíblia diz que nós somos maus, que a nossa natureza é pecaminosa, que o nosso coração é enganoso. Se nós que somos maus, Jesus declara, sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai de vocês. Em nome de Jesus, seja como Jairo, que foi e pediu e clamou e trouxe Jesus consigo. Ou seja como aquela mulher que nós nem sabemos o nome, sofrendo desse fluxo de sangue, que buscou a Jesus em silêncio, no secreto. Busque a Deus, mesmo que no silêncio. Nós não temos hoje o privilégio que Jairo teve, ou o privilégio que os discípulos tiveram, de estar com Jesus, de abraçar Jesus, de tocar fisicamente no Mestre. Mas nós temos algo que é muito mais precioso, que é o Espírito Santo, que habita em nós. A Bíblia declara, quem conhece a mente do homem? Gil e André, vocês estão casados há quanto tempo? 16 anos. Certamente, a Gila conhece o André muito bem, o André conhece a Gila muito bem. Às vezes, num olhar, você já fala, negócio hoje não está bom. Ou num sorriso, você fala, negócio hoje deu certo. Mas você não sabe o que você passa na mente um do outro. A Bíblia declara, quem conhece a mente do homem, senão o Espírito Santo? E quem conhece a mente do Senhor, senão o Espírito Santo? Nós temos esse presente, esse privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Uma conexão direta entre a nossa mente, a nossa alma, nossos sentimentos, emoções, decisões, desejos, vontades, a nossa lógica, o nosso raciocínio, conectado diretamente à mente de Deus. Nós temos esse privilégio, a Bíblia nos diz isso. Nós temos que aproveitar. Nós temos que fazer bom uso. Quanto tempo a gente não gasta fazendo tanta coisa que não tem nada a ver com o Espírito Santo?
Quanto tempo a gente não gasta, talvez até fazendo barulho, coisas que nos distraem, coisas que são passatempos. Mas nós não buscamos a Deus. Essa mulher do fluxo de sangue, sofrendo há 12 anos, fraca, sem forças, ela se enfia no meio de uma multidão e ela vai ali, talvez tentando empurrar um, empurrando o outro, sem poder ser descoberta, porque pela lei da época, se ela fosse descoberta, ela teria que ser apedrejada, porque ela era imunda e estava no meio das pessoas saudáveis. Hoje o Pietro não quis me dar um abraço porque disse que estava gripado. Eu falei para ele, me dá um abraço que eu não fico doente. Assim. Imagina aquela mulher considerada imunda no meio da multidão. Uma multidão machista, uma multidão preconceituosa, uma multidão que gostava de apontar dedos e julgar. Aquela mulher, no meio do processo, permaneceu em seguir a Cristo. Em nome de Jesus. Da onde você está hoje, decida, nunca olhe para trás. Não volte para de onde você veio. Não volte para onde Deus já te livrou. Não volte para a escravidão, não volte para o pecado, não volte para os vícios, não volte para o que Deus já te livrou. Nunca olhe para trás. Jesus mesmo declarou, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É muito triste ver jovens na igreja acompanhando nas redes sociais, ai, nossa, aquele meu colega de faculdade está pegando geral, aquela outra menina que fez colégio comigo, nossa, olha o que ela está fazendo, as fotos que ela está postando, as festas que ela está indo. Não olha para trás. Em nome de Jesus, não olha para trás. Certamente, se não todos aqui, a grande maioria conhece a história dos judeus, do povo judeu, ao ser liberto da escravidão do Egito. Me diz uma coisa, você pode não saber a história dos judeus, mas você já estudou escravidão. Nós hoje vivemos o tempo de maior escravidão na história. Só que a mídia não fala sobre isso. O escravo vive bem? O escravo tem um bom IDH, Índice de Desenvolvimento Humano? Escravo come bem? Mas os judeus, enquanto na peregrinação no deserto, já libertos da escravidão, olham um para o outro, contra Moisés, contra Deus, e dizem, é melhor voltarmos para o Egito. Lá nós comíamos carne. Que escravo come carne? Que escravo come picanha? Ou filé mignon, ou o que quer que seja. Lá nós comíamos carne, enquanto a Bíblia nos diz que a alimentação deles era alho e cebola. Querido, você pode gostar de um bom tempero, mas você se alimentaria de alho e cebola? Certa vez, a pastora Isabela foi até comigo, eu fui numa... Não era isso não, menina, não. Também, a gente foi nos Estados Unidos uma vez no Festival do Alho, mas não era isso que eu ia falar, não. Nós fomos numa médica, eu estava com um pouco de acidez estomacal, enfim, e ela falou, Tiago, você gosta de alho? Eu falei, gosto. Então segura no alho. Ela falou, o brasileiro tem mania de botar alho em tudo, e aí tudo fica ácido, e aí faz mal para a nossa flora intestinal, faz mal para o nosso estômago. Ok, fecha parênteses, ninguém precisa saber. Agora imagina você se alimentar de alho e cebola. O quão mal aquele povo não estava. Mas eles olharam para trás. Lá no Egito, a gente comia carne. Talvez você esteja hoje tentando perseverar na sua fé, e vem uma memória daquilo que você fazia uns tempos atrás, e você pensa, eu era mais feliz, a vida era mais fácil, mas não era tão difícil. Querido, você pergunta para qualquer casal, a época do namoro de vocês era tranquila? Era. Porque você provavelmente morava na casa dos seus pais, você não pagava a conta. Sua preocupação era só sair, era só ir no cinema, era só fazer um negocinho, aí era fácil. Agora vai conviver tendo que pagar a conta. Isabela hoje de manhã está me mostrando um vídeo de um casal. A mulher falava, oi, meu nome é fulana.
Aí o cara falava, oi, meu nome é fulano, e eu cuido das finanças da casa, eu pago as contas, eu sei quando eu passo o lixo, eu sei. Aí aparecia a mulher de novo, oi, meu nome é fulano. Aí aparecia o cara de novo, oi, meu nome é ciclano, e eu limpo a casa, e eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Claro que era uma brincadeira, mas era exatamente mostrando a dinâmica do casal. Numa dinâmica de casal desequilibrada, alguém vai sempre achar que faz tudo. Ou pior, os dois vão achar que fazem tudo. Ah, ele nunca faz isso, ela nunca faz aquilo outro. Se você vier alguma vez conversar comigo e você usar absolutismos, a primeira coisa que você vai ouvir é, bota o pé no freio. Se você está usando absolutismo, você já está errado. Porque é impossível que você goste tanto de uma pessoa que nunca faz nada. É impossível que você faça tudo o tempo inteiro. Não funciona dessa forma. Para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Aquele que põe a mão na arada e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Pastor, mas hoje está difícil. Então ora em secreto. Não fala para ninguém. Mas siga Jesus. Permaneça a seguir Jesus. A gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente os crentes, em não contar a vida toda. O crente adora expor os seus problemas, expor a sua vida. Certa vez, eu e a pastora Isabela estávamos nos Estados Unidos e chegou uma senhora na igreja e ela veio conversar com a gente. Ela, pastor, ao final do culto eu queria me dirigir à igreja. Eu falei, como assim? Não, é que eu pequei e eu queria que todo mundo soubesse. Eu falei, como assim? Não, porque a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Eu falei, querida, a Deus. Apenas ao Senhor. Aqui não tem padre para você ter que ficar se confessando, até porque vira uma grande rede de fofoca. Não tem dessa. Pecou, Davi, Salmo 51, abre a sua Bíblia e vai ler. Senhor, contra ti pequei e apenas contra ti. Perdoa-me dos meus pecados. Davi ora em secreto pelo arrependimento dele dos seus pecados. Em nome de Jesus, aprenda a orar em secreto. Quando nós oramos por alguém aqui na igreja, quem já viu pode testemunhar. Você tem alguma pedido de oração? Tenho. Pelo quê? Pelo meu trabalho. Amém, vamos orar pelo seu trabalho. Pelo quê? Por vendas, vamos orar por vendas. Eu não vou te perguntar, quanto é que você está vendendo? Você quer vender quanto? Qual o lucro que você quer ter? E os seus impostos? E não sei o quê? E o seu fornecedor? Eu não tenho que saber. Deus sabe de todas as coisas. E desculpa, o seu vizinho também não tem que saber. O seu melhor amigo da igreja também não tem que saber. Nós tivemos certa vez na igreja de West Palm Beach, Leandro e Débora, não sei se vão lembrar dessa senhora, eu não vou falar o nome dela, obviamente. Mas era uma senhora que ela era muito crente. Muitas aspas. E ela adorava sentar do lado das pessoas e puxar assunto com elas. Me fala da sua vida. Me fala do seu casamento. Me fala de você. E ela ia ali como se fosse, puxando todos os nós, todas as dificuldades, todos os problemas. Sabe o que aquela senhora fazia depois? Nada. Ela só queria fofoca. Ela só queria saber. Me fala os seus babados. Me fala o que está acontecendo. Quando nós conversamos com ela, olha, aqui não. Aqui não se faz isso. Aqui não tem fofoca, aqui não tem panela, aqui não tem nada disso. Ela falou, então isso aí, não sei se isso é igreja para mim. Eu falei, eu tenho certeza que não é. Se você não quiser mudar, não é. Querido, o evangelho tem que ser levado a sério. Pastor, mas você falou isso para ela? Eu falei. Como por tantas vezes, pastor Isabel está aqui, testemunha minha esposa. Por tantas vezes eu falei, querido, se você não está satisfeito, a porta está ali. Porque é para quem quer viver evangelho de verdade. Se você quer evangelho meia bomba, se você quer evangelho água com açúcar, vem falar comigo que eu te digo onde tem. Mas aqui não. Aqui não. Você não vê aqui frases encorajadoras. Eu não me chamo de coach, eu não sou coach, eu sou pastor. E eu zelo muito pelo ministério pastoral, pela palavra do Senhor. Ore em secreto, mas siga a Jesus. Uma coisa, querido, é acompanhamento. Se eu sei de uma situação, eu estou orando com você, eu vou te acompanhar. A gente vai orar junto, a gente vai jejuar junto. E a gente vai vencer junto em nome de Jesus. Agora, você pode ter certeza que nada que se fala comigo ou com a pastora Isabela, ninguém mais fica sabendo. É até engraçado, porque às vezes vem pessoas de outras igrejas. Aconteceu aqui no Virtues, umas meninas que estavam de West Palm Beach.
Ai, pastor, você já deve estar sabendo, né, do que está acontecendo. Eu falei, não. Ah, mas a pastora Pâmela, sua irmã, não te contou? Eu falei, não. A gente ora pelas pessoas, a gente ama as pessoas, mas eu não tenho que saber de nada. Ah, então você não está sabendo? Eu falei, não. Se você quiser me contar, você me conta. Se você não quiser me contar, você não me conta. Amém. Ore em secreto. Jesus mesmo disse, Mateus 6,6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Quem que está em secreto? Deus. E então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Você tem orado em casa? Tem lido a Bíblia em casa? Você tem tirado o tempo devocional, o seu tempo com Deus, sozinho, em casa? Eu gosto muito de planos de leitura. Nossa igreja tem diversos planos de leitura no YouVersion. Graças a Deus já alcançamos mais de 2 milhões de pessoas só em língua portuguesa. Para a glória do Senhor, nós não somos uma mega church, nós não somos igreja grande. Mas nos planos de leitura, quando você abre o seu aplicativo da Bíblia, seja qual for o aplicativo que você usa, vão ter lá alguns planos de leitura. Tem um que eu gosto muito, que se chama M. Cheney. Era um teólogo britânico. E ele tem um plano de leitura que você lê sozinho. E naquele mesmo plano de leitura você tem 2 leituras. Uma você lê sozinho, a outra você lê com a sua família. E aí num dia você lê sozinho, naquele mesmo dia mais tarde você lê com a sua família. E aí cada membro daquela família lê sozinho, e depois eles leem juntos e eles conversam sobre aquilo. É isso que é a igreja. Eu leio a Bíblia em casa, a Dila lê a Bíblia em casa, a pastora Isabela lê a Bíblia em casa, a Júlia lê a Bíblia em casa, e a gente chega aqui e a gente lê a Bíblia junto. Igreja é isso, a gente cresce assim. Persevera. Deus te vê mesmo no meio da multidão. Pastor, está difícil? Persevera. Deus conhece a tua dor. Me diz, tem alguém melhor para curar uma mulher com fluxo de sangue do que aquele que veio à terra para derramar o seu sangue por nós? Certa vez, quando eu tinha 16 anos, eu perdi uma tia. Ela tinha 31. E quando eu passei dos 31, aquele ano inteiro eu me lembrava muito dela. Ela era muito alegre, muito cheia de vida, muito parecida com a Pâmela. Quem conhece a pastora Pâmela sabe, muito parecida com a minha irmã. Muito parecida com a pastora Isabela, inclusive, também. E eu me lembro quando eu perdi essa tia, de conversar com a minha avó. Falar, avó, como é que a senhora está? Ela falou, meu filho, a dor que eu estou sentindo, só Deus sabe. Que é a dor de um pai perder o seu filho. É uma dor que só Deus sabe como dói. E aquilo me marcou e eu nunca mais vou esquecer aquela frase. Porque seja qual for a dor que você esteja passando, Deus conhece. A Bíblia chega a nos dizer sobre Jesus, no livro do profeta Isaías, que ele é um homem acostumado à dor. Ele é acostumado a doer. Cada coração conhece a sua própria amargura. E não há quem possa partilhar a sua alegria. Palavra do Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 10. E mesmo o capítulo ainda diz, mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Está doendo? Está sozinho? Está sozinha? Persevera. Pode chorar e desabafar com Deus. A gente às vezes cria um conceito de que Deus ele é soberano, e ele é, mas que por ser soberano ele está distante. Por ser soberano ele está lá no alto, um ser todo de branco, de barba branca, mexendo com as manivelas da humanidade. E a gente acha que a gente não pode chorar, que a gente não pode reclamar, que a gente não pode desabafar com Deus. A gente acha que a gente não pode até brigar com Ele. Pode. Ele sabe a sua dor. Ele conhece a sua dor. O próprio Filho, Jesus, o nosso Salvador, no Getsemane, na quinta-feira à noite, antes de ser preso, antes de receber o beijo maldito de Judas, Jesus ora ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus chora e desabafa com Deus. A Bíblia diz que quando João Batista, primo de Jesus, é morto, ele foi decapitado por Herodes, porque ele queria fazer uma ação por uma menina que ele tinha achado bonita. A coisa mais
poderia ser. Matou João Batista. Jesus, ao saber daquilo, a Bíblia declara que ele se isola, ele vai ficar sozinho para chorar e orar. Então, em nome de Jesus, sinta-se confortável na presença do seu Pai para chorar e desabafar com Ele. Certamente Jairo, antes de encontrar com Jesus, vinha orando e chorando na presença do Senhor. Senhor, minha filha, Senhor, minha filha, Senhor, minha filha. Certamente aquela mulher do fluxo de sangue, por 12 anos, chorou e chorou muito. Senhor, o que tem de errado comigo? O que está acontecendo comigo? Em nome de Jesus, atravessa as multidões. Está chorando, está difícil, tem gente na minha frente, tem muita situação acontecendo, uma dor que não passa, situações que parece que não se resolvem. Atravessa as multidões, não deixa nada parar-te. Nada. Se você puder nesse momento, bota a mão sobre o seu coração. Isso para o Senhor. Senhor, eu não vou deixar que nada me pare. Eu não vou deixar que nada pare. Eu não vou deixar que nada pare a minha fé. Eu não vou deixar que nada assassine a minha fé. Jesus é o caminho. Em nome de Jesus, caminha nele. Caminha nele. A salvação não é o fim da nossa caminhada. A salvação é o início da nossa caminhada. Quando você decidiu por Jesus, não é decidir e acabou. Decidiu, agora é caminha. Se Jesus não fosse o caminho, ele diria, eu sou a chegada. Eu sou a porta. Mas ele declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus fosse o fim da linha, ele diria, crê em mim, e você está resolvido. Salva uma vez, salva para sempre. Não, ele é o caminho. Temos que caminhar no caminho. Eu sou a verdade. Para quê? Para que eu possa rechaçar as mentiras. Para que ele é a vida? Porque eu preciso de vida. Porque o salário do pecado é a morte. E só quem é vida pode dar vida. Só quem tem vida pode dar vida. Atravessa o que precisar. Em nome de Jesus. Aquela mulher venceu o medo. O medo de ser rejeitada. O medo de não ser curada. O medo de tocar na orla das vestes de Jesus e nada acontecer. O medo de tocar no Messias. E ele falar, quem você acha que é? Quem te disse que você podia me tocar dessa forma? Ela venceu o medo. Ela venceu o peso da culpa social. Porque as pessoas adoram colocar culpa. As pessoas adoram apontar dedo. Você fez tudo aquilo. Você aprontou daquela forma. Eu conheço tua história. Conheço o que você era. Você era professor de lamberóbica que eu sei. Desculpa, não deu para segurar. Aquela mulher venceu tudo. Ela venceu o medo, o peso da culpa social. Ela teve coragem, mesmo em meio à dor. Em nome de Jesus, decide hoje viver a tua fé. Vive a tua fé. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Pausa. Vamos abrir um parênteses aqui. Alguma vez a gente vê um milagre desse na Bíblia? Alguém toca em Jesus e é curado? Sem ser essa mulher do fluxo de sangue. Alguma vez a gente vê nos profetas, a gente vê na história do Antigo Testamento, alguém que toca no homem de Deus e é curado? Não. Não. A gente vê Deus operando de diversas formas, mas isso nunca aconteceu. Quem disse para aquela mulher que era só tocar em Jesus? Não é nem na pele, não é nem na mão, não é nem dar um abraço. É no manto, é na orla, é na pontinha. Se fosse hoje em dia, seria no cadarço. O cadarço do tênis de Jesus. Air Jesus. Se você tão somente tocar, quem disse para ela? Ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada.
Eu amo isso. Eu amo esse pensamento dela. Porque essa mulher sabe, ele é todo poderoso. Ele é tão poderoso que basta tocar na orla do seu manto. Já é o suficiente. Ela sabia disso. 2, ela sabe que Jesus é bom. Porque se ela não soubesse, ela não ia se aventurar a tocar nele. Ela sabe que ele é misericordioso, que ele é gracioso, que ele é gentil, como Jesus mesmo declara sobre si mesmo. Eu sou gentil de coração, aprendam comigo. Sou manso. Ela sabe verdades sobre Jesus. E essas verdades que ela sabe sobre Jesus a levavam a pensar, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada? Os nossos pensamentos refletem a nossa fé. Se você vem para a igreja pensando, o que eu estou fazendo aqui? O que a sua fé está te dizendo? Se você vem para a igreja e você não está afim, o que isso diz a respeito da sua fé? Se você, quando pensa em orar, você pensa, ai que chato. O que isso diz a respeito da sua fé? Se você, quando pensa no céu, pensa, que monótono. O que isso diz a respeito da sua fé? Nossos pensamentos refletem a nossa fé. Porque tudo que aquela mulher conseguia pensar é agora. Esta é a hora. É agora. Ele está aqui, eu vou tocar, eu vou ser curada. São 12 anos passando por isso. Passei por diversos médicos, mas basta tocar em Jesus. Ele é tão superior a tudo que eu conheço nessa vida, que basta tocar nas suas vestes. Serei curada. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia sido o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Eu pedi liberdade poética para a gente fazer uma pequena encenação aqui. Eu amo essa encenação. Eu preciso de pelo menos 4 pessoas para vir aqui na frente. Tenho um. Vem, Fabiano. Vem, Fabiano. Fernanda está vindo? Vem. Vem, Ivan. Vem. Pode ser. Vem cá. A gente vai ficar bem juntinho. Quem aqui vocês já foram... Bem, o Ivan foi jogador de futebol, então ele sabe como é. Vocês dois são viciados em futebol, então vocês sabem como é que é. Como é que é a torcida do Flamengo? Como é que eles ficam? Eles ficam tipo separadinhos, um longe do outro? Eu sei. Mas o Vasco tem torcida? Como é que eles ficam? Fica assim mesmo um do lado do outro? Mas é paradinho como a gente está? Não. Como é que fica? Fica pulando, fica um tempo inteiro um pro lado do outro. Tá bom, aí você está na geral. Leandro, você vai ser Jesus. Você é o mais arrumadinho hoje, você vai ser Jesus. Imagina Jesus no meio da geral do Flamengo no Maracanã. Como é que estaria a geral do Flamengo empurrando Jesus para cima e para baixo? E todo mundo passando por ele, empurrando, e aquela melação. E aí Jesus fala, alguém me tocou. E os discípulos param, a multidão toda está te tocando. E Jesus, não, alguém me tocou. Obrigado, gente, vocês podem sentar. Alguém me tocou. Pior, os discípulos não perguntam, mestre, peraí, como assim? A multidão está aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Filha. Jesus sabia o nome daquela mulher, sim ou não? Sim, ele sabe de tudo. Ele é Deus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Por que ele chama aquela mulher de filha? Pertencimento. Aquela mulher, por 12 anos da sua vida, era sozinha, isolada,
rejeitada. Ela vem tremendo de medo. Ela foi curada. Ela podia ter saído correndo, celebrando. Fui curada, fui curada, fui curada. Mas ela apenas tocou. Jesus para. No meio daquela multidão, que nem a gente estava aqui, um batendo no outro. Foi só uma desculpa para ficar empurrando o Leandro. E aí Jesus para, pergunta, os discípulos rebatem. Já, Senhor, pelo amor de Deus, pelo teu próprio amor, como assim? É todo mundo que está aqui te empurrando. Aquela mulher está assistindo tudo aquilo. E Jesus continua a perguntar. Alguém me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Ela está ali? Ela não fugiu? Ela não saiu correndo? Ela se apresenta tremendo de medo. Tinha acabado de ser curada. Mas sabia que podia morrer ali mesmo. Fui eu. Jesus, filha, a fé te curou. Filha. Quando o Leandro chama a Miquela de filha, é porque ela é dele. Pertence a ele. Gerada por ele. Por mais que eu ame a Miquela, e ela foi a primeira bebê que eu apresentei na igreja. Foi a primeira bebê da nossa igreja de West Beach. E eu amo a Miquela. Eu não posso chamar a Miquela de filha. Não é minha, é do Leandro. Pertence a ele. Quando Jesus chama aquela mulher de filha, ele está dizendo, você é minha. Eu te gerei. Eu conheço a sua dor. Eu te curei. Pela tua fé. Pelo tanto que você acredita. Pelo tanto que você não apenas pensou, mas você colocou a sua fé em prática, veio e tocou e superou medos, dificuldades, superou a força das multidões. Filha, a tua fé te curou. Nós somos filhos de Deus, tal como essa mulher. Gálatas 13, eu estou encerrando. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, presta atenção, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus nos chama de filhos e de herdeiros. Todas as promessas que estão na Bíblia, quantas vocês acham que tem? Quantas promessas de bênção vocês acham que tem na Bíblia? O que você falou? É mais do que uma por dia. Quantas promessas você acha que a gente encontra na Bíblia? Quantas bênçãos a gente encontra na Bíblia? Centenas? Milhares? E aí, milhões? Quinquilhões? Dezenas de milhares. A Bíblia tem dezenas de milhares de promessas e de bênçãos. E sabe o que Deus faz com todas essas promessas? Me chama de herdeiro. Eu tenho direito. Você tem direito às milhares, dezenas de milhares de bênçãos e promessas do Senhor. Porque você é filho e você é herdeiro. Nós estudamos há um tempo atrás, aqui no Bíblia Aberta, por que Jesus se chama de Filho de Deus? E sendo filho, ele é tal como o Pai, porque para o judeu, você ser filho significa eu carrego o nome do meu pai, eu carrego as finanças, eu carrego a importância, eu carrego o nome do meu pai. Quando Jesus me chama de filho, ele está dizendo, o que eu tenho é seu. Não à toa Jesus os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, 40 dias Jesus ficou sobre a terra após ter ressuscitado. E aí os discípulos ficaram 10 dias sozinhos e veio o domingo de Pentecoste. É mais ou menos a fase que nós estamos hoje. Aproximadamente 40 dias após a Páscoa. Domingo de Pentecoste é daqui a 2 domingos, é daqui a 14 dias. Jesus estava a ensinar, passar tempo com seus discípulos por 40 dias.
E aí no seu último momento com eles, ele diz: toda autoridade me foi dada na terra ou nos céus. E essa autoridade eu lhes dou. Vão pelo mundo, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo que eu vos ensinei. A grande comissão. A grande comissão começa com uma declaração de Jesus: a autoridade que eu tenho, eu te dou. É sua. A autoridade que eu tenho, que o Pai me deu sobre céus e terra, é sua. Cutuca a pessoa do seu lado e fala para ela: é sua. Essa autoridade é tua. Nós somos filhos e herdeiros. Então, em nome de Jesus, exercita a tua fé. Mas não exercita a tua fé, os meus pensamentos, as minhas ideologias, filosofias e o meu debate teológico. Eu falo isso o tempo inteiro. Bíblia não se debate. Bíblia se aprende. Se você quer aprender a Bíblia, conversa comigo, cola comigo. Se você quer debater a Bíblia, não. Aí é lá fora com qualquer pessoa, você senta em qualquer talho, qualquer tasca e você conversa com qualquer um aí para debater a Bíblia. Bíblia a gente aprende. Ninguém debate a lei da gravidade. Alguém acha aqui que voa? Alguém vai colocar uma capa de super-homem e ver se voa? Não. Mas a gente debate a Bíblia por quê? A Bíblia não é verdade? O Deus que criou a gravidade não é o Deus que escreveu a Bíblia? Não é o Deus que nos deu a Bíblia? A gravidade teve que ser descoberta. Teve que cair lá a famosa maçãzinha na cabeça de Newton, para que ele entendesse: as coisas caem, as coisas não voam, as coisas caem. Então existe uma força que puxa para baixo. E essa força é massa vezes aceleração. Enfim. A Júlia sabe mais de física do que qualquer um de nós aqui, certamente. Teve que estudar física pra caramba, eu tenho certeza. A Bíblia não foi descoberta. A Bíblia foi dada. Então, em nome de Jesus, não exercita a tua fé de uma forma fraca, mas exercita uma fé decisória, uma fé intencional. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Foi a fé daquela mulher que a fez ser curada. Não pense você que Jesus esqueceu da filha de Jairo, não. Ela também foi curada. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.